Olha, é algo assim sobrenatural, sobrenatural. Meu filho nasceu em novembro de 2008 e ele veio para os meus braços em janeiro de 2009, janeiro, lá para o finalzinho de janeiro. Não foi uma adoção muito fácil não, porque não foi uma adoção comum. Depois eu explico como que ele foi adotado. Foi Deus, né? Porque as condições minha mesmo era zero para ter um filho. Mas eu tinha um desejo muito grande de ser pai. E eu achava na minha cabeça que ser pai mudaria a minha vida por completo. E mudou, viu? Mudou muito, muda muita coisa. A cabeça da gente muda, o modo da gente viver, o modo da gente pensar muda completamente. Só quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Só quero dizer que foi tudo legalizado, tá, gente? Não tem nada ilegal na minha história. É tudo legal. Tá, como que o André apareceu? Era um dia normal como outro qualquer. Eu trabalhava na época, eu vendia perfumes importados e eu recebi um telefonema de uma amiga. O nome dela é Clô. E ela me falou assim: Wendel, você não queria tanto ser pai? Tá aqui o seu filho. Eu falei: oi? Como assim? Ela falou: vem até aqui que a gente precisa conversar. E nós fizemos uma reunião ali num barzinho e conversei. E naquele mesmo momento a mãe do meu filho André explicou a situação e explicou o que a gente poderia fazer. E de forma alguma a minha intenção era tirar o filho da mãe, nunca passou isso na minha cabeça. Para mim a gente ia criar o nosso filho juntos. Eu ia ser o pai e ela a mãe. E naquele mesmo momento a Clô virou para mim e falou assim: pega o seu filho no colo. Eu fiquei meio sem graça porque eu falei: meu Deus, eu sou pai já? Como assim? Tudo tão rápido assim? Tá bom, fui para casa. Passou-se alguns dias. A gente foi atrás para legalizar a papelaiada. Não vem ao caso falar sobre isso agora, depois eu vou contar para vocês mais detalhadamente sobre isso. Só sei que o André veio para os meus braços, pequenininho, 3 meses de vida. Já tinha entrado com a papelaiada para legalização, e até que esse dia chegasse, que demorou alguns meses, o juiz chamou, teve audiência, enfim. E não era uma época boa. Mas engraçado que Deus, ele faz tudo no momento certo, na hora certa. Eu tinha um dinheiro para receber. Não era milhões não, era um dinheiro que eu ia receber por mês, que provavelmente esse dinheiro daria para poder manter o meu filho. Ia durar alguns meses recebendo esse dinheiro por mês. E eu estava na casa dos outros, gente. Eu morava na casa dos outros. E eu cheguei com essa criança no colo na casa dos outros. Morava com uma amiga. E o André, quando ele chegou para mim, no começo ele chorava bastante. Ele tinha problema de bronquite. Então ele acordava à noite. Até a cura dessa bronquite dele demorou um pouquinho de tempo. Comecei a levá-lo no hospital, comecei a fazer o tratamento nele, mas logo passou. E o meu filho, ele dormia a noite inteira. E eu uma vez até argumentei com o pediatra, falei: meu filho não acorda nem para mamar. E ele falou: mas tá certo, a noite foi feita para dormir, não foi feita para comer. E meu filho foi muito bonzinho, muito bonzinho. Deus mandou uma bênção para mim. Só que no começo, como ele chorava, eu percebi que estava incomodando a minha amiga. Minha amiga acordava de madrugada, batendo a porta, e eu achei que aquilo estava incomodando. E até que um momento eu cheguei nela e falei para ela: precisava conversar com você. Ela falou: tá bom. E nesse dia estávamos num barzinho tomando cerveja, e eu falei para ela assim: eu sinto que você não tá bem, né, comigo aqui, e o André não tá legal. E ela falou assim pra mim: realmente eu queria muito conversar com você,
sou tua amiga, gosto muito de você, mas se eu quisesse filho, eu teria parido. Eu levei um susto na hora porque ela era a minha melhor amiga. Era uma pessoa que eu considerava e considero até hoje. Mas foi um baque para mim muito grande escutar aquilo de uma pessoa que eu precisava de apoio, né? Moral, psicológico. Eu estava confuso, não sabia se eu estava fazendo a coisa certa. Precisava aprender a ser pai, porque até aquele momento eu realmente já tinha cuidado de criança, de primos, sobrinhos, não, porque eu não sou filho único. Foi muito difícil para mim. E ela falou aquilo para mim, eu falei, tá bom, me dá um tempo que eu vou sair da sua casa. E conversando com a outra amiga, contei a história, uma amiga simples também, que eu a considero bastante. Ela falou assim para mim, vem para minha casa. Eu falei para ela, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nem fralda para comprar. Gente, eu lembro como se fosse hoje, fizeram vaquinha para comprar fralda pro meu filho, leite pro meu filho, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para receber, mas até eu receber, ela falou para mim, vem para minha casa com a minha filha comer, que ela tinha uma bebê também, falou, seu filho vai comer. E eu fui para a casa dela. E o dinheiro que estaria para entrar demorou mais do que o esperado. E eu fui me virando com aquilo. Nem tudo aquilo que a gente quer acontece, nem tudo que a gente espera, nem tudo que a gente sonha realiza, né? Foram várias frustrações, vários enganos. E o amor que eu tive pelo meu filho não foi da noite para o dia, não. Não foi naquele momento que eu tive aquele primeiro encontro. O amor, ele veio com o tempo. Quando ele me chamou de papai pela primeira vez. Que até aquele momento eu fazia porque eu tinha uma responsabilidade com aquela criança. Eu assumi que eu ia ser o pai daquela criança. Na minha cabeça eu ia ser o pai e ele ia ter uma mãe que pudesse pegar ele finais de semana para mim poder curtir a vida, que eu tava lá, queria curtir, queria passear, namorar, mas nada disso aconteceu. Avó ele não tinha, avô ele não tinha, tias nem tios, era eu e mais eu. Lembro até que o meu tio falou assim para mim, nossa, mas você troca a fralda dele? Eu falei, mas eu sou o pai e mãe, eu tenho que trocar. E quando você começa a sentir a dor do seu filho, quando você começa a se sentir incomodado, preocupado, muitas vezes você perde o sono e começa a te incomodar. É aí que você percebe o quanto você ama o seu filho, é ali que vem o amor. Um amor que é inexplicável, um amor que não cabe no peito. O amor que a gente abre de mão de nós mesmos, da nossa vida, em prol do outro. Ali eu descobri o verdadeiro amor. Ali eu descobri também a felicidade. Porque quando a gente vê o nosso filho feliz, a gente fica extremamente feliz. Na época eu ouvi piadas como que ele vai criar esse menino, um gay? Como que a lei permite um gay adotar uma criança? Que exemplo que ele vai ter para passar para essa criança? Ah, mas eu tive que passar por cima de tudo isso. Às vezes você precisa ouvir e ficar calado, fingir que não escutou. Só que nessa história tinha algo mais, não era só eu que estava ali. Tinha uma terceira pessoa nessa história, que era Deus. E quando Deus está na história, não é do jeito que a gente quer, não é da forma que a gente pensa, não tem jeito. Ele vem, pega a tua história e faz aquela história ser outra. Ouço muito dizer por aí que é contra homossexuais adotarem crianças. Eu estou falando, tira a religião de lado. Eu estou falando, tá, vamos falar de pecado então. Então o certo seria quem não tiver pecado adotar. Pecadores não adotar então os filhos, porque é preciso você entender que a história, quando ela tem Deus, pode ser homossexual, pode ser o que for,
Se Deus está naquela história, meu amigo, Ele vai fazer acontecer. É isso que as pessoas precisam entender. Porque eu fui acusado, eu fui apontado o dedo, eu tive que passar por cima de tudo isso. Eu tinha ensinamentos lá atrás, eu tinha exemplos lá atrás, eu tinha uma história lá atrás. Eu tinha uma direção a seguir. No começo, eu nem ligava para essa direção. Eu queria fazer as minhas vontades, os meus desejos. Queria uma família, um homem com homem, não pensava em mulher não, casar com mulher, que isso. Eu queria entender por que as pessoas ficam tão assustadas quando a pessoa vai contar a história da vida dela e a história da vida dela fala sobre o homossexualismo. Por quê? Gente, é uma coisa comum como outra qualquer. Eu não entendo esse tabu que as pessoas colocam nisso. Deus, Ele muda a história, não é só do homossexual, Ele muda a história também do mentiroso, Ele muda a história também do arrogante e uma série de outras coisas. Para de colocar o tamanho do pecado. E eu não digo isso para você porque eu sou melhor que você, não. Eu estou matando o meu eu todos os dias ao amanhecer. Eu luto contra mim mesmo. E está escrito na Bíblia Sagrada que nós precisamos lutar contra nós mesmos para vencer as vontades da nossa carne, seja ela qual for. O final dessa história é o céu. Por favor, entenda. Não é sobre homofobia. É sobre abrir mão, é sobre renúncia, é sobre o céu, sobre Jesus, o que Ele nos ensinou. E não adianta as pessoas comentarem aqui falando que e você é contra porque na Bíblia não está escrito. A Bíblia está escrito sim. Quem ficará de fora dos céus? E eu estou falando aqui porque eu amo vocês, não é porque eu não amo não. Se eu não amasse, eu não ligava. Se isso daqui não serve para vocês, eu não estou aqui querendo apontar dedo, mostrar nada para ninguém. Eu estou contando a minha história. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu estou contando a minha história. Não quer dizer que você tem que fazer como eu faço. Se você quiser continuar seguindo o seu caminho, continue. A vida é livre-arbítrio. Ninguém tem que obrigar ninguém a nada. Eu estou contando o que Deus fez e faz e tem feito na minha história, na minha vida. E eu queria pedir uma coisinha para vocês. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, de deixar o seu comentário. Perguntas talvez que vocês querem, dicas para o próximo vídeo. Eu tenho muita história para contar para vocês. Muitas experiências fabulosas, fantásticas com esse Deus. E muitas frustrações fora dele, tristezas que eu passei na vida para eu entender e saber da minha história. Tá bom? Comecei a refletir e o amor que eu tinha pelo meu filho era muito grande, muito grande. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo. Eu preciso deixar essa herança para o meu filho. E a herança maior que um pai ou uma mãe pode deixar para um filho é o céu. Não tem herança melhor do que essa. Foi onde eu abri mão do meu eu, das minhas vontades, da vontade da minha carne, em prol de Deus, em prol da salvação daquele que eu tanto amo. Eu falei, meu Deus, eu não peguei essa criança para mim. O Senhor, aliás, o Senhor não mandou essa criança para mim para ser mais uma. Meu filho é uma bênção, vocês não têm noção o amor que ele tem pelas pessoas, o respeito. Ele tem 13 anos. Eu vou buscar na escola, eu abraço, eu beijo, ele me beija, ele não tem vergonha nenhuma. Ele foi criado com muito amor, muito amor. Então você que critica, que fala, aprenda a ficar calado. Aprenda a deixar Deus agir, a Deus transformar, porque Ele transforma, Ele faz da forma que Ele quer. Porque da mesma forma que eu fui acusado, que eu fui apontado o dedo, que eu não ia ser um bom pai, que eu não ia ser exemplo, que meu filho ia ser homossexual,
Quem manda na minha vida é Deus, sempre foi. E eu percebi isso e venho percebendo isso cada dia mais. Porque tudo aquilo que eu planejo que vai ao contrário da sua palavra, daquilo que eu acredito. Porque não adianta ninguém falar, Wendel, eu acredito na Bíblia Sagrada. E ninguém tira isso de mim. Ninguém tira isso de mim. Sabe por quê? Porque eu sei as experiências que eu tive, que eu tenho com meu pai. Quer uma experiência maior do que essa? Veja essa adoção, veja o que aconteceu na minha vida, o que tem acontecido. Não é Deus, não. Não é Deus, não. E quando eu abro mão de mim mesmo em prol do meu próximo, em prol do meu filho, em prol de algo, gente, acontece algo tão sobrenatural. E tudo aquilo que eu faço que não condiz com a palavra de Deus é cobrado de mim. E eu não sou uma pessoa, incrível que pareça. Quantas vezes você já ouviu falar aí, fulano vai pagar, aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga mesmo, paga. Todo pecado tem um preço a ser pago. O meu preço é rápido demais. É caro demais, vocês não têm noção do preço que eu pago. E não é daqui uns anos não, eu faço aqui e pago ali. Porque as frustrações vêm. Olha, é algo assim sobrenatural. Sobrenatural. E esse canal, ele não foi feito à toa. Ele não foi feito por um acaso, não. Algum propósito tem nisso daqui. E eu vou nesse propósito. Eu vou nessa história. E eu convido você a fazer parte dessa história. Fazer parte desse recomeço. Fazer parte de uma sementinha que foi plantada ali e ela vai brotando e vai crescendo e vai virando uma árvore. Quantas foram as vezes que eu me perguntei, Senhor, me usa. Mas o Senhor já está vindo, não dá mais tempo. Como que eu vou alcançar milhões de pessoas, várias pessoas? Não dá mais tempo, porque o Senhor está vindo. Eu perdi tempo demais. E vem esse canal com tudo. Deus é Deus. Depois eu vou mostrar para vocês o meu filho, ele vai fazer vídeo, eu vou apresentar ele para vocês. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. Ele é uma criança, bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Sempre foi, sempre será.